Oi, gente, tudo bom? Olha a gente de volta, segunda temporada do Tech Club, e para a gente é um marco, porque a gente começou a primeira temporada falando com os grandes executivos de tecnologia, a gente trouxe todo mundo. E esse ano, nessa segunda temporada, a gente vai trazer a tecnologia sendo utilizada em cada nicho, em cada mercado, e o quão tem de oportunidades que a gente desconhece. E hoje a gente vai começar a temporada 2024 falando de arte. Estou até nervosa com esse convidado que está aqui comigo, né? O Marcos, da Montenegro Talent, e a gente vai falar um pouco desse mundo do entretenimento, desse mundo da mídia, o que tem por trás disso, e do mundo da arte. Ele acabou aqui nos bastidores de me falar a diferença entre entretenimento e arte, as pessoas confundem muito. A conscientização das empresas, o quão esse mercado é um mercado de incentivo e deve ser utilizado, e o quanto tem de tecnologia nesse mercado que a gente nem imagina. Então, Marcos, bem-vindo ao nosso canal. Um prazer ter você aqui. Prazer Estou até todo meu, nervosa, imagina. entendeu? Conversar com você, assim, o mestre da arte, do entretenimento. Fala um pouquinho da gente, fala de você, fala do entretenimento. É contigo agora. Eu comecei minha carreira num programa que está no ar até hoje, Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Adoro. Então, eu fui um dos primeiros produtores do programa. Na TV Globo, eu trabalhava na Globotech e eu fiquei 2 anos. Quando acabou meu contrato, eles queriam me levar para produzir novela, para fazer parte da equipe de produções de novela, e eu optei em fazer arte. Imagina você, um jovem de 19 anos de idade, chegar para a TV Globo e falar, eu vou fazer arte. Né? Claro que todos me chamaram de louco. Como é que você não vai fazer uma carreira dentro de uma empresa? Já disruptivo, né? Disruptivo total, sempre fui. Disruptivo. E eu gosto de contar essa historinha porque eu acho que a gente tem que seguir a intuição, o nosso coração. Da mesma maneira que eu sempre sonhei em ser médico e eu não passei na faculdade de medicina que eu queria, e ali Você queria ser médico? Queria ser médico. Eu passei para Vassouras, mas eu não queria Vassouras, eu queria uma faculdade pública do Rio. E como eu não passei para a faculdade que eu queria, eu achei que aquilo era um sinal para eu mudar de rumo, porque eu era um apaixonado pela arte. Sim. E depois eu, então, assim, fui fazer faculdade de comunicação. No primeiro mês de faculdade eu já queria um estágio, que é uma das coisas que eu falo no meu curso, que eu faço no Brasil inteiro, ser artista. Né? Você não está mais para viver esperando convite em casa. Você tem que ir atrás. A melhor maneira de ir atrás é estagiar, seja lá onde for na área de comunicação. Porque no estágio você descobre as profissões e muitas vezes novamente você muda seu rumo. Eu entrei numa empresa que se chamava Multivídeo, antes do Pequenas Empresas, que produzia vídeos institucionais para Petrobras, para CVM. Então eu aprendi tudo, edição, câmera, roteiro, só que ali eu descobri produtor. Então depois eu pude ir para o programa já na área de produção. Então eu acho que a vida é um mix de arte com experiência. E quando você fala isso hoje, você tem a Montenegro, e eu acho que é a maior agência que tem, a maior empresa. Não digo que seja maior, mas é uma das maiores, né, de talentos. Tem casting 300 de gente talentos. super famosas, Sim. né? Que a gente, todo mundo, se eu falar os nomes aqui, todo mundo conhece. Então você vive entre dois mundos que é bem complexo. O mundo de gerenciar pessoas, que eu acho que é a tarefa mais difícil de qualquer gestor. Não tenha dúvida. Qualquer executivo, porque são através das pessoas que a gente muda as coisas. E você vive num mundo também que tem mídia, ego, posicionamento, performance, tudo envolvido, e inovação, porque a arte é inovação. Né? Então, tecnologia é inovação. Como é que está essa junção aí da tecnologia com a arte? Então, são 2 momentos distintos. Né? Quando eu comecei a trabalhar, na verdade eu montei primeiro a Montenegro e Raman, que durou 27 anos. E lá nós produzimos mais de 100 espetáculos. Né? Essa empresa, ela me levou para o mundo, da verdade, a possibilidade de conviver com as grandes damas do teatro brasileiro, com quem eu convivo há 37 anos. Né? Tanto que o meu espetáculo Ser Artista, que está em cartaz de Teatro dos Quatro, é uma homenagem a elas. Estas mulheres, elas me deram a base da vida, formação, educação e cultura. Então, na minha primeira etapa da vida, eu aprendi o que eu acho que todo mundo tem que aprender. Né? A minha mãe sempre falou que espiritualidade, educação e família é a base de tudo. Exato. E eu aprendi com elas formação, arte, cultura, educação é a base de tudo. Depois, com a entrada do mundo digital, né, nós já estamos falando de quase 30 anos depois, e elas começaram a morrer, né, como eu digo... E o legado. E o legado. E eu comecei a dizer, eu me sinto começando a ficar órfão. Conforme elas foram morrendo, eu fui me sentindo órfão, né? Da Bibi, da Marília, da Tônia, né, da Camila Amado, da Eva Vilma, da Anissete, todas que já foram. E aí veio uma outra preocupação, né, a preocupação de como a gente lidar com o mundo digital dentro do negócio, né, que é dentro do escritório,
na construção das suas redes, da comunicação. Já era Montenegro Talents, que era uma outra empresa, né, porque a Montenegro Raman é uma empresa muito voltada para a produção de teatro e agenciamento, mas o forte era a produção de teatro. Com o passar do tempo, quando eu estudei a chegada do mundo do streaming, eu falei, não, então quando a Bibi partir, eu abro a minha sociedade e monto a Montenegro Talents voltada para ator, autor e diretor e desenvolvimento de conteúdo. E aí o mundo digital era básico para tudo isso. O desenvolvimento de conteúdo é totalmente né? o mundo digital. Totalmente o mundo digital. Quando eu percebi, então, que o mundo digital tinha um alcance muito grande por legado, foi aí que começou a minha segunda etapa da vida. Né? Eu utilizei o mundo digital e utilizo o mundo digital para levar o legado da história dessas grandes mulheres, do teatro brasileiro. Quando eu falo de grandes mulheres, são de todos os homens também com que eu trabalhei. Né? É porque, como na peça eu homenageio 10, eu sempre exemplifico as 10. Mas aí eu utilizei e utilizo para o comprometimento de levar esse legado, que também já faz parte de um processo de educação. Porque eu comecei, através do livro Ser Artista, em 2020, que eu me descobri autor, eu fiz com o Arnaldo Bloch, mas dali saíram as masterclass, dali saíram as aulas, né, os cursos. Agora a gente lança na Hotmart, dia 26 de março, o curso Sem Medo de Escrever do Cacau Gino. Que é, gente, um marketplace, um dos maiores marketplaces que a gente tem para lançar qualquer tipo de produto. A gente lança lá o Sem Medo de Escrever do Cacau e lança o Ser Artista. Né? E eu e o Cacau temos juntos o workshop que a gente faz juntos. Ele faz na primeira etapa do dia, eu faço a segunda etapa do dia. Então eu estou levando a Montenegro Talents totalmente agora para o mundo que já estava no âmbito digital, agora para o mundo da educação. Que virá no futuro. Ampliou o portfólio, né? Teu portfólio não é só, então, agenciamento. Não, pelo contrário. Hoje o meu portfólio é bem equilibrado entre produção de conteúdo e agenciamento. A peça que eu produzo não é mais um foco nosso. Eu ia parar de produzir em 2015 com um espetáculo chamado A Atriz, na Marília Pêra com a Bibi Ferreira. Infelizmente, Marília faleceu e as coisas não saíram como eu planejei. Fica uma frustração, que eu queria encerrar a minha etapa da vida, né? Depois de 102 espetáculos. Eu falei, não, consequentemente, ou então, inesperadamente, o Ser Artista veio. Eu não consegui, inclusive, captar até agora, olha que loucura. Né? As pessoas acham que é fácil, eu não captei R$1, tive que bancar, e chega uma hora que você tem que bancar. Eu investi dinheiro e muito, porque chega uma hora que você fala assim, não, você tem que dar o start, né? Você não pode ficar esperando. Né? Foi que nem meu podcast Ser Artista, eu falei, não vou esperar, e eu comecei e está numa crescente absoluta. Porque tudo faz parte de uma cadeia de um projeto chamado Ser Artista, que vai do livro, que virou audiobook, que virou masterclass, que virou podcast, que virou peça, aí ele vai virar série, vai virar prêmio, vai virar enredo de escola de samba, vai virar instituto. Isso é um ecossistema que a gente fala. É um ecossistema. Eu montei um organograma e eu estou cumprindo esse organograma, que é um organograma que eu vou levar para o resto da minha vida. Né? A gente está em 2024. Saiu uma pesquisa agora, né? A 22ª pesquisa de entretenimento e mídia, e esse mercado tende a crescer na faixa de quase 5%, 4,7%. Esse ano ainda? Até 2025. Que bom. Então, a gente está começando 24, a gente está falando de um ano aí, mais o 25, a pesquisa sai em setembro. Então, até um ano e meio para esse mercado crescer. Você falou de um mercado aí, você falou de uma jornada gigante, em que envolve profissionais de diversos tipos de áreas, né? Então, vocês geram muito emprego. Nesse mercado, vocês geram muita receita e vocês geram conteúdo, conhecimento, porque arte significa conhecer. Você amplia o patamar do conhecimento das pessoas que assistem arte e que entendem de arte. Desde a Grécia até hoje, a arte muda a nossa contextualização. Então, essa cadeia que você falou é uma cadeia de extrema importância para o PIB brasileiro também. Como é que você enxerga hoje as empresas ainda enxergando a arte como uma ferramenta de negócio, né, para engajar, incentivar, motivar profissionais e levar conteúdo também? E como você vê, a segunda etapa que eu digo que é o conteúdo. O conteúdo hoje digital, ele pode ir do luxo ao lixo. Né? Então, vocês trabalham muito com isso, porque todo mundo produz conteúdo. Uma coisa é produzir conteúdo com qualidade. Como é que você vê essa máquina, já que as mídias são tão fortes hoje e existe muito posicionamentos diversos nas mídias, então, e você tem que saber se colocar nisso? Eu vou te explicar em detalhes. Um momento crítico que nós estamos vivendo, tá? Porque eu tenho 37 anos de carreira e eu sou de uma geração que, quando a Lei Rouanet veio, eu viajando pelo Brasil em inúmeros turnês com essas grandes damas e lá para fora, o patrocinador tinha um orgulho
de patrocinar essas mulheres, ele entendia que através dessa renúncia fiscal, porque não é dinheiro público, ele deixa de dar parte do dinheiro dele do imposto de renda para botar numa peça, né? Isso era uma coisa muito compreensível e a gente lotava o Brasil inteiro com essas mulheres e tinha uma coisa que todo diretor de marketing falava para mim, Montenegro, nos coquetéis que a gente realiza nas estreias pelo Brasil, o famoso marketing relacionamento, quando ele convida os clientes VIPs para assistirem a sessão, ali se fecha um negócio. Então, além do retorno, do legado que a gente dava para a sociedade na transformação da consciência das pessoas da vida da arte, a gente dava um retorno de negócio também. Isso faz parte de um processo chamado venda consultiva, em que você usa CRM, marketing de relacionamento. Exatamente isso. Hoje, tem um trabalho quase que de formiguinha, de retomar esse processo de comunicação com as empresas no investimento em diversas áreas e mostrar o real potencial de retorno para a sociedade, né? A sociedade, a gente percebe que ainda está muito dividida quando ela escreve no Instagram, né, barbaridade, quando a gente posta um espetáculo, coisas que são completamente de um leigo, de uma lavagem cerebral, né? E que é muito gozado, que eu quero ser registrado aqui, que 99% dos comentários indevidos e agressivos são de contas privadas. Gente. É típico de pessoas que querem comentar, mas não querem o retorno, né? Eu não me perco o trabalho, eu vou lá e pum, bloqueio. Bloqueia. Acabou. Para né? isso existe o bloco. Para isso tem o bloco, né? Exatamente. Mas eu não posso nunca deixar de estudar quem é que fez o comentário. Perfeito. 99%. É impressionante. Ou está de conta fake criada por robôs, de pessoas que estão por trás, querendo invadir, né? Isso é um ponto interessantíssimo. As pessoas vivem através do engajamento na mídia. Sim. Quantos likes, Sim. quantas pessoas te seguem. O alcance, né? O que a gente fala, o CEO, né? Que é o tráfego. Isso tudo é uma mídia, é um mercado por trás pesado de indicador. Que a gente chama de data analytics, que é a cultura data-driven, direcionada pelos dados. Você falou, eu tenho que saber quem é esse público. Você colocou ali. Mesmo eu sou que homem de seja pesquisa. Um hater, mesmo que seja algo, você tem que saber. Faixa etária, de onde vem. Você tem que saber quem vem, quem é, de onde vem, o que come. E até por segurança também, né? E segurança, que é um dos pontos mais críticos hoje da tecnologia. Para isso existem os bons advogados, os meus são maravilhosos, né? Ricardo Breitman, e para isso é uma rede de apoio de contatos que nós temos para nos defender e atuar em cima de quem faz comentários indevidos. Então, esse mercado existe, então, de problemas ainda, que a gente fala que é um mercado jurídico. Diário. Né? Diário, ainda mais eu que lido com pessoas públicas, né? E a gente hoje vive a rede do julgamento, a rede do achismo, né? E as pessoas têm que agora começar, o que a gente precisa é a regulamentação do mundo digital que está precisando, das leis serem muito mais eficazes, né? Acho que cada mês que passa surge um tipo de controle, mas precisa-se de muito mais, até porque temos uma sociedade extremamente adoecida mentalmente, né? As redes sociais, elas provocaram um adoecimento da sociedade em vários níveis, principalmente na juventude. Está todo mundo conectado e todo mundo desconectado, né? E é onde a arte transforma as pessoas. A arte, ela reconecta todo mundo, né? Porque ela faz a convivência. Os teatros estão lotando, está tudo enchendo. A gente está vivendo literalmente o que aconteceu no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Todo mundo lotando os teatros, porque ninguém está aguentando ficar mais em casa e está sentindo falta da reconexão. E nada melhor do que a arte para reconectar as pessoas. Você se relaciona mais, Relaciona muito mais. Você se entrega ali. Tanto que o mundo do entretenimento, do streaming, ele vem desabando, né? Vivemos 2023 e 2024, 2 anos muito difíceis para as plataformas de entretenimento, do streaming, né? As grandes plataformas. Teve uma redução drástica de produção de conteúdo, muito em função disso. A gente diz que a bolha estourou. Né? Durante a pandemia estava todo mundo em casa, então foram 3 anos de muita produção de conteúdo para quem estava em casa. Agora todo mundo foi para a rua, então desabou a audiência, desabou mil questões. Por isso que eu fico muito feliz quando o meu podcast Ser Artista, que é considerado um MesaCast de arte, ele atinge nos cortes um número bem significativo de pessoas, né? O canal tá querendo uma crescente muito grande, mas os cortes atingem mais de 1 milhão de pessoas. E eu fico feliz, ainda no Brasil de hoje, as pessoas querem saber sobre Stanislavski, sobre Nelson Rodrigues, sobre Shakespeare, né? E a gente sente que tem um grupo de pessoas, que alguns milhões de pessoas muito interessadas. Pena que a banalidade ela tem muito mais voz do que a inteligência. E quando a gente fala educação, você colocou um ponto que vocês atuam na educação, as faculdades, as universidades, as escolas, né, básicas, elas ainda não trazem alguns temas. Por exemplo, tecnologia 1, que é da minha área, eu falo que deveria nessa inovação. E a própria arte, né? Você estuda um pouco de arte, eu estudei em escola particular. Tinha, né, a matéria arte, mas não é difundido, eu acho, não nasce como você vê na Europa.
né? Eu Sim. assisti algumas aulas em Portugal, por exemplo, e que tem a matéria arte. Como é que você vê essas novas ementas no Brasil para essa educação É o dessa básico. geração futura? E vem a geração, Você os falou em milênios. Portugal. Quem leva minhas peças para Portugal, que vai levar inclusive ser artista, é uma empresa chamada Plano 6. São da Ana Rangel e do Miguel, eles são maravilhosos. Eles fazem o melhor projeto de escola que eu já conheci na minha vida. Uhum. Eles fazem 8 sessões por semana no Teatro Tivoli, levam crianças de 4 anos de idade para assistir o espetáculo, mas é um trabalho muito mais profundo. Antes da criança assistir o espetáculo, eles fazem uma cartilha do espetáculo, levam na escola 6 meses antes, vendem o espetáculo para depois o professor trabalhar aquele espetáculo na sala de aula. Então são espetáculos que falam sobre a relação com os animais, sobre o corpo humano. É o lúdico, né? Sempre uma mensagem. Eu, com 11 anos, estudei numa escola muito impactante na minha vida, onde fui muito feliz, chamada Elza Campos. Eu tinha matéria de artes cênicas. E eu gosto de contar isso porque ali eu comecei a ver o teatro infantil na escola, e a primeira pessoa que eu vi fazendo teatro infantil foi a Lupe Gigliotti, fazendo Rápido da Cebolinha, da Maria Clara Machado. Que quem dirigiu foi a Sininha de Paula, imagina eu. Eu tinha 11 anos, quando é que eu ia pensar que um dia eu seria o empresário da Sininha de Paula, né? E ali eu entendi tudo, que a arte, ela é a base de um processo de educação e que você não precisa usar a arte para ser artista. Uhum. Os advogados, os médicos, todo mundo, né? Já dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Uma reunião corporativa, né? Hoje a comunicação, ela é fundamental. Quem tem uma boa comunicabilidade, se expressa muito bem, sai na frente, né? Uhum. Da mesma maneira que as pessoas, o inglês, quem tem o inglês, com determinado momento, vai ajudar. Mas a Natália Timber fala uma coisa linda, assim, o português é a língua mais bonita do mundo e tem que saber falar o português. As pessoas não sabem falar português, não sabem escrever, não sabem pontuar E profundamente. digitando agora, com o chat GPT, que não escrevem mais, escrevem né? mais. E a prova de que a gente precisa da arte em todos os segmentos foi o sucesso do meu livro Ser Artista. Vamos falar do livro, então, Vamos. já que ele está aí, Ser Artista. Esse livro, quando eu lancei em setembro de 2020, foi muito interessante, porque foi uma mistura realmente do potencial digital com a arte. O Brasil estava morrendo nessa época, né? Em junho, a editora me liga e fala, nós vamos lançar o teu livro em setembro. Eu falei, não é possível, eu vou ser fadado ao fracasso. Eu sou o primeiro livro, o Brasil está morrendo. Ela falou, não, o Brasil está lendo. A Amazon está vendendo o livro como nunca. Quer dizer, foi um momento muito oportuno, que estava todo mundo em casa, e a Amazon estava vendendo livros, e foi lançado numa época que todo mundo leu. Uhum. Né? A tecnologia ajudou muito, ela foi fundamental para fazer com que meu livro chegasse em casa em 24 horas, 48 horas, logística, né? E atingisse as pessoas. Né? E a partir dali, eu entendi com o sucesso do livro... Só colocando um ponto que ele falou, isso é um dos pontos principais da tecnologia, que é a democratização do conhecimento. Exatamente. É o que você falou, isso aí é o principal base da tecnologia, é democratizar o conhecimento. Exatamente. E aí um dia eu recebi um e-mail de uma dentista de Sorocaba, e ela elogiou um direct, e ela elogiando, eu li o livro, falou que o marido era meu fã, que já conhecia minha carreira, mas que ela leu e que o livro ajudou muito ela a se reposicionar como dentista. Eu fiquei muito curioso, como assim? Liguei para ela, pedi o telefone dela, liguei. Ela falou, não, porque os novos dentistas que surgem, a garotada, sai da faculdade, eles sabem se comunicar muito bem no mundo digital. Então, eles se vendem como uns profissionais de primeira linha, como se tivesse uma carreira enorme. Eu tenho 20 anos de profissão, sei fazer absolutamente tudo. Eu faço canal, eu sei fazer a parte estética, só que eu não sei me vender no mundo digital. Uhum. Eu não sei explorar isso para o meu público. E eu comecei a perder o meu público para os jovens que estavam surgindo. E eu, através do seu livro, eu entendi como é importante a gente se reposicionar na carreira. Perfeito. Aí eu falei, nossa, que coisa interessante. Depois foi um advogado, acho que foi de Juiz de Fora, ele até fez um comentário engraçado, que ele falou assim, você entrega muito no seu livro. Aí eu falei, mas eu gosto de entregar muito, eu não tenho medo da competição. Né? Eu acho que quanto mais a gente subir o nível, competição é melhor só pra, amplia. A competição só amplia. A gente não toma espaço, a gente amplia espaço. Exatamente. E ele falou, e o seu livro está me ajudando eu me reposicionar também quando eu entro no fórum, como é importante a gente trazer exemplos da arte para defender as nossas causas, porque isso sensibiliza as pessoas, isso humaniza as pessoas, isso faz com que as pessoas tenham uma outra compreensão do nosso poder de comunicação. Eu digo que são 2 pilares, arte e filosofia. Arte e filosofia. Se você estuda filosofia também... eu vou trazer um filósofo aqui. Eu, na pandemia, eu tive um momento de muito pânico financeiro, porque todos nós, todo mundo teve medo de quebrar. Quem disser que não tem medo de quebrar, está mentindo. E depois que eu virei essa chave, quando eu lancei o livro, eu
nasceu um novo mundo. Que não quer dizer que foi financeiro, pelo Uhum. contrário, porque eu só botei. Mas foi um mundo que ampliou as possibilidades para um outro mercado que me levou a um outro tipo de profissional. Foi uma renovação absoluta, me transformando como produtor de conteúdo, como criador de conteúdo, como roteirista e como também levar a cabeça do artista para um novo mundo, que é Uhum. não mais esperar convite em casa, é ele se autoproduzir, ele criar os seus produtos. Sai da caixa. Sai da caixa, que é o que a gente chama que é o Artista 360, Perfeito. que é o meu próximo livro, inclusive. A tecnologia tem um dos conceitos de inovação 360 também, que você 360. percorre. Então, vocês estão muito ligadinhos com tudo que tem de Completamente. processo. Completamente. Porque a tecnologia é um processo. Processo, pessoas, Pois é. cultura, tecnologia. Tecnologia é a última etapa, eu digo. Porque Eu ela digo é que a nos base 4 ali. últimos anos eu fiz a minha verdadeira faculdade. Uhum. Eu li, acho que uns 150 livros de todas as áreas, né, muito do mundo corporativo, para entender tudo que a gente está vivendo, muita filosofia, né, e eu agora realmente eu me sinto totalmente embasado para a terceira fase da minha vida, né, mas agora utilizando a tecnologia, o mundo digital no meu conhecimento, que era uma coisa que tinha um hiato dentro de mim, Uhum. por excesso de função, por excesso de execução de trabalho, né? Então hoje eu consigo fazer um domínio muito grande, tanto que o nosso Instagram ele tem um alcance 10 vezes maior de seguidores, que, né, ele já é um Instagram muito forte de seguidores, mas ele tem um alcance muito, muito Você grande. sabe que o Instagram das ferramentas hoje de mercado é a que mais gera lead, né? Para Sim, qualquer tipo pra de qualquer empresa. imprensa. Então, se você souber utilizar o Instagram com um bom algoritmo junto, você consegue monetizar e conhecer teu mercado, Sim. né? Porque por trás ali tudo são algoritmos, Sim. é estatística pura No meu de caso, eu público. nem monetizo porque é um Instagram corporativo, mas eu Uhum. monetizo De outra forma. de outra forma. A tua Exatamente marca está isso. ali, teu posicionamento. E a maneira com que eu faço um trabalho de formação para o artista. Isso é bem importante. Então você também forma o artista novo. Por exemplo, a Claro, nova geração de claro. artistas que está aí, Eu que é tenho- mais difícil claro, até, eu tenho porque 3 ele já formas. nasceu digital, Ele essa nasce- geração, que já Exatamente. nasceu digital. 19, 18 anos, até mais jovem. São os novos milênios que a gente Então, fala. ele nasceu digital, sim, mas ele nasceu despreparado de conteúdo. Perfeito. Então, hoje, o que eu tento passar para essa geração, através do curso Ser Artista, né, que eu faço pessoalmente ou eu faço online, ou a Masterclass, que é individual, o curso é coletivo, né, é esse trabalho de conscientização da importância da qualidade do diferencial do seu conteúdo para que o seu digital tenha um retorno, né, diferenciado. É claro que o retorno comercial, a dancinha, ela vai existir. O TikTok. Né? Mas hoje, até para um teste, você precisa ter um conhecimento digital, que é tudo self-tape. É isso que eu ia falar. Quando a gente fala, então, hoje da tecnologia, tem diversas tecnologias. Algumas estão muito próximas do mundo do entretenimento. O streaming, como você falou, Sim, total. e por trás do streaming tem uma indústria pesadíssima de tecnologia para você conseguir fazer um streaming, colocar um streaming no ar. Tem nuvem, tem big data, tem segurança de dados, tem tudo, tem né? tudo lá dentro. Mas também tem a parte de roteiros hoje, né? Eu pesquisando para conversar com você, existem roteiros hoje que estão sendo feitos para ajudar os novos roteiristas ou profissionais que já são nomes de mercado a criarem roteiros digitais, ou seja, usando inteligência artificial. Você vai lá, programa uma espécie de roteiro. Eu dei uma entrevista há um ano atrás sobre uma escritora que fez um livro em 4 horas. Você pode fazer em meia hora, se você fizer um briefing bem feito. Como é que você enxerga hoje a tecnologia? Eu enxergo ela para apoiar o profissional e não para substituir o profissional. Exatamente. Né? Porque São a gente é insubstituível. São 2 pontos bem diferentes. A tecnologia, quando está a serviço da melhoria de trabalho, da qualidade de trabalho, ok. Maravilha. Quando ela está a serviço da substituição da mão de obra, ela perde a função. Então, no nosso caso específico do mundo do entretenimento, tem 2 pontos cruciais. Né? Um é a inteligência artificial no setor de dublagem. Ela derrubou esse ano o mercado. Então, os audiobooks que eram narrados pelos atores deixaram de ser contratados pela voz da inteligência artificial. A voz de IA, né? Porque a IA a voz de IA. Tá. Né? Dublagem, muita dublagem com IA. Então você perde, tanto que tem uma campanha Voz Viva. São nichos que estão... Nichos. Isso é muito grave, né? Você perder... Até porque um audiobook narrado por uma voz de IA, ela é péssima. Ela não tem humanidade nenhuma. É nítido que é um robô. Humanização nenhuma, perdão. Ele tem... Esse é nítido que é um robô.
né? É nítido. Se você usa na dublagem, isso é uma coisa que eu lamento, não concordo, eu acho que deveria ter uma lei que proibisse, né? A outra é no roteiro. Você não pode fazer um trabalho de cópia por copiar, né, de uma criação que não é sua. Para isso existe o termo propriedade intelectual, copyright. Né, é uma criação sua. Para isso existe o processo de registro. Você vai à Biblioteca Nacional, você cria uma ideia, isso tem um preço, isso tem um valor, isso tem um legado. Né? E acho que o estudo e a formação está para isso, para você criar a sua história. Né? Com isso, a gente percebe nitidamente que o ChatGPT e outras coisas mais fazem discursos pasteurizados, né? Ele lê um banco de dados. Lê A um gente banco tem que de entender dados, isso, né? Ele lê um banco. Do jeito que a tecnologia está indo, você acostuma uma sociedade a isso. Isso é que é grave, porque nós o uso incorreto, né? O uso incorreto. Nós somos uma geração que a gente... Aí a gente não volta à escola, que já deveria ter na base da escola, utilizar a tecnologia como um meio para você ter melhorias no seu dia a dia, ou para ampliar, né? Por exemplo, fazer algoritmos de bancos de dados, em que envolve muitos dados para você fazer cálculos. É muito bom com a inteligência artificial, porque você tem aquilo Mas aí mais outra Mas função. é outra função. É outra função. É outra se você vai falar de criação, se você vai falar de dublagem, se você vai falar de interpretação, tanto que foi a greve de Hollywood, né? Eles queriam fazer um banco de dados de imagem, de figurantes e até de atores para utilizar em outras obras. Você vai demitir todos os figurantes, vai demitir possivelmente até os atores. Né? Não pode pegar a sua imagem de um filme e usar num outro filme, ou usar a sua voz para usar uma outra obra derivada. Isso é muito grave. Então hoje nós estamos numa luta, né, de estudo para leis de regulação, de formatação de como lidar com isso, para a gente evitar um futuro muito desastroso, que poderá vir. Na indústria, né? Na indústria, que poderá vir. Porque fora tudo isso, ainda tem o etarismo. Né, que é a minha causa, né, que eu sempre peço, #fim do etarismo na indústria do entretenimento. A jovelização é absurda. Eu sou da época que as novelas vinham com 50 personagens acima de 40 anos. Hoje as novelas vêm com 10% acima de 50. É muito grave. E esse estudo eu comecei em 2015. Os 70 anos é um personagem quando tem. Você sabe que o etarismo, ele é ofensor em vários outros nichos. Por exemplo, quando a gente fala no setor de saúde. Hoje, você, colocando tanta tecnologia, as pessoas mais velhas, elas não foram criadas nesse conceito e eles também não tiveram, poucos têm ainda uma interação mais rápida. E isso, ao criar novas tecnologias, por exemplo, fazer tudo por um celular, porque nós somos móveis, né? A gente faz tudo com celular hoje. Aquela pessoa não sabe utilizar aquela ferramenta e então ela fica excluída daquele convívio. Então, a tecnologia também pode ser inclusão, mas pode ser uma exclusão. Eu acho que hoje até ela está meio a meio. Tá. Ela está meio a meio. Na sua percepção desse nicho... Eu acho exatamente como você definiu. Tá. Ela está bem meio a meio, né? E acho que nós estamos descobrindo, agora nesse momento, como achar o meio termo. Né? Acho que o que eu falo quando a sociedade está totalmente adoecida é porque o jovem está incluído e excluído ao mesmo tempo. Entendi. Ele está totalmente incluído no mundo digital e ele está totalmente excluído da sociedade. Viu, gente? Como é interessante a gente estar trazendo um nicho que, se a gente for pensar em tecnologia... Não, eu sou de comunicação, não tenho nada a ver com tecnologia. Imagina. Mas a conexão... Uma cadeia. É a cadeia. Então, como tem vários problemas e oportunidades que o entretenimento, a mídia e a arte estão se reinventando, né, para conseguir utilizar a tecnologia de uma forma positiva, que eleve a gente, ser humano, né, que faça a nossa conexão melhorar. Não há nada sem arte. Né? Imagina a gente na pandemia sem a arte. Sem as novelas, sem o streaming, sem a música, sem o livro, sem as peças online, sem as shows, sem a série. Todo mundo tinha se matado. Né? Exatamente. A arte é o respiro diário em qualquer lugar que você esteja. Está no ponto de ônibus, tem muita gente escutando música. Né? Eu gosto muito do conceito da Europa, porque por onde você anda tem arte. Né? Então a gente respira a arte, e a arte engrandece, a gente fica mais leve, o teu olhar muda. A arte é um complemento, humaniza e te faz ter uma forma diferente de lidar com a vida. Completamente. Né? E quando você fala isso, existe um outro conceito na tecnologia que está muito na moda, as empresas correm atrás de indicadores. Você é um empresário e você tem que fazer teu resultado. Você tem débito e crédito ali todo mês. Né? A tua empresa é um ser vivo ali que precisa de ter remuneração, tem que ter tudo ali dentro.
Mas quando a gente olha a tecnologia nesse conceito das grandes empresas, existe um ponto hoje que se fala muito de experiência do cliente. Como é que hoje o usuário novo, nós aqui, nessa nova, nós somos híbridos hoje, a gente fala que humano digital, nós somos, human to digital. Como é que é a experiência na arte de conseguir gerar essa experiência cada vez mais positiva? Porque a gente fala que a arte ela leva um analógico, um relacional muito forte. Experiência é relacionamento. Vocês trabalham também esse posicionamento de experiência do cliente, experiência do usuário na arte, para saber perfis, a pessoa gostou, não gostou, porque tem muita arte que não é arte, como você falou, que é Sim. entretenimento. Como é que está hoje a experiência do cliente na tua visão? Hoje, ontem, essa semana é a semana do cliente, do consumidor, dia 15 é o dia do cliente. Os nossos clientes, eles têm uma consciência muito grande da imagem da empresa que eu construí. Então, qual é o meu conceito? Você liga na Montenegro Tales que você vai ter um bom ator. Tá. Eu não estou preocupado se o ator tem milhões de seguidores, se ele tem... É o ator. É o ator. Né? Liga lá que você vai ter um ator. Não vai ter criança, porque eu não trabalho com criança, acima maior de idade, mas você vai ter de lá até 90 e você vai achar um homem e uma mulher com o nome ou sem nome que se encaixa, mas que vai ser um bom ator. Tá. Da mesma maneira que você vai achar um bom autor, da mesma maneira que você vai achar um bom diretor. Então, a primeira coisa é a qualidade do teu produto. A qualidade do meu produto. E qual a qualidade? Um produto de qualidade, você há de convir que ele se adequa a qualquer obra. Uhum. Né? Uhum. E todo tipo de ator. Tem atores pretos, tem atores plus sizes, tem atores comediantes, tem atores dramáticos. Diversidade total. Diversidade total, né? Atores mais velhos, atores mais novos, mulheres lindas, homens bonitos, homens diferentes. Então, assim, importante é você ter o selo da qualidade. Né? Eu busco isso o tempo inteiro. E depois da qualidade, o que eu tento formar também são pessoas que vêm com um caráter muito forte de formação. Eu ia te perguntar isso. Que é a diferença também. E a atualização dessa formação hoje? A grande dificuldade ainda, e de todos, principalmente da geração 50+, é como você utilizar esse conhecimento, essa formação para o digital. Uhum. Porque não é a cultura dessa geração. Né? E também não acho, que todo mundo tem que estar no digital, não. Perfeito. Não acho. Não é obrigatório. Não é obrigatório, porque se não tem organicidade, não tem resultado. Uhum. Independente da qualidade. O digital, ele tem sucesso de acordo com a organicidade e com que ali tem verdade, independente da qualidade, ele vai funcionar. Uhum. Né? É o que eu falei da dancinha, da banalidade, que ninguém aguenta mais, mas é o país que é o que eu falo, cada país tem o que merece. É um país que adora isso, né? Então, eu adoraria, como o Fagundes tem um Instagram maravilhoso, com mais de 1 milhão de seguidores, se tiver muito mais, agora eu não me lembro agora, onde ele lê livros e faz indicação de livros. E eu sigo e eu aprendo muito com o Antônio Fagundes, com o que ele indica, com o que ele lê. Me lembro do Clube do Livro. O Clube do Livro, que super funciona, né? Super funciona. Eu tenho um artista, o Sérgio Maroni, ele tem um Instagram muito bom, com mais de 2 milhões de seguidores, para sustentabilidade. É o defensor da sustentabilidade no Brasil. Uhum. A Thalita Rebouças faz um Instagram muito bom também, utilizando a literatura, a poesia, né? E o Jefferson Schroeder faz um Instagram ótimo, utilizando todo o potencial dele de dublagem, de vozes. Mas tudo isso tem organicidade de verdade. Uhum. Né? O ruim é uma pessoa querendo fazer uma persona, querendo explorar no mundo digital uma coisa que ela não é. E uma coisa que eu tenho horror é o positivismo tóxico. Isso eu tenho horror, né? O Instagram, você entra, é um mundo onde todo mundo é feliz, todo mundo é bacana. Só tem felicidade. Todo mundo é equilibrado. Come bem, janta bem, viaja bem. Um amor incrível. Né? É o midiático, né? Que a gente... Mas o positivismo tóxico, a palavra da felicidade, eu tenho horror. Porque, para mim, o que vale é o dia a dia. Uhum. Né? Você falou a persona, que é a palavra... E a gente sabe perfeitamente quem está ali e na hora do dia a dia não é aquilo. Né? Uhum. E não acho que nem lugar para espiritualidade, não acho nada disso. Eu acho que o Instagram, ele é para te levar... O grande barato dele é conhecimento. Eu lamento ser uma plataforma ainda de ostentação... Lamento, porque o país é pobre. Nós temos 210 milhões de habitantes, 300 mil na última pesquisa. O pessoal gosta de um barraco. Isso é uma coisa que para. É um país que tem 300 mil famílias ricas. Nós estamos falando de um país de 210 milhões de habitantes. É um dos maiores... Né, desafio. É desafio. É um desnível social absurdo o Brasil. Além dele ser continental, né, um país continental dificílimo de você administrar,
ele tem os maiores hiatos da sociedade, de classes sociais. Você É tem muito de grave. tudo. E isso provoca na sociedade o que há de pior quando uma pessoa ostenta, Uhum. né? Eu falo o tempo todo para meus atores, tem os mandamentos do meu livro, que é um sucesso. E eu acho que ser persecutório é péssimo, se comparar é péssimo, e querer estar no lugar do outro é péssimo, né? Te rouba a felicidade. É isso aí. A verdade é essa. É. E muitas vezes, ou na maioria das Os vezes, vampiros que eu os falo. vampiros, o Instagram rouba a felicidade. É. Ele não provoca a felicidade. Quanta pessoa que está postando na praia, né, maravilhosa, numa casa de praia, está achando que está balando, ela está provocando, roubando a felicidade dos outros. Uhum. Se ela está achando que as pessoas estão realmente achando ela linda, maravilhosa, ela está completamente enganada. É uma equipe que o mundo não está mais para isso. Né? Um mundo que a gente vive hoje, acho que a arte passou a ter um significado muito grande nesse mundo de guerras o tempo inteiro, né? Porque ela virou um acalanto para todo mundo que está em casa. A arte Né? te traz uma certa paz. Uma certa paz. E quando você coloca esse mundo do teatro, e eu vou muito no teatro agora, você está com uma peça, ser artista no Rio de Janeiro, Teatro 4x4. Teatro dos Quatro. Teatro dos Quatro. Então, quem não está no Rio, o podcast é gravado no Rio, venham. Se vier ao Rio, não deixe Shopping da Gávea. Shopping da Gávea. Quarta e quinta às 8. Então, a gente está com essa peça. E eu queria entender um pouquinho como é que a arte hoje, os artistas, vocês se utilizam, como é que estão utilizando? Existe um conceito no digital que é a realidade aumentada e a realidade virtual, que poderia ser usado, eu acho, junto, de alguma forma, ou numa cenografia, ou numa parte de iluminação. Isso tudo tem muita tecnologia por trás. O teatro no Brasil hoje, porque isso é tudo muito caro também, Sim. né, Marcos? Ainda para você Sim. colocar, se você não tem um incentivo, é muito caro você colocar profissionais de tecnologia para juntar. O Cirque du Soleil faz isso com muita maestria absoluta. Como é que você vê hoje essa evolução do teatro, utilizando também as futuras tecnologias? Cada vez melhor, cada vez mais qualificado no Brasil. O que falta é dinheiro para fazer produções com esse... Você falou que as grandes divas. As grandes divas. Então, a tecnologia pode trazer as grandes divas. No meu espetáculo, por exemplo, é interativo com vídeo o tempo inteiro. Uhum. Né? Então, as grandes damas aparecem em vídeo e a Leona Cavalli, que homenageia essas 10 mulheres, o Anderson Mille faz o Marcos Montenegro. Então, assim, a gente utiliza o tempo todo, de uma certa maneira, a tecnologia para ilustrar para o público quem são essas mulheres. Agora, falando já no nível profissional Broadway, né, o Tadeu Aguiar deu uma entrevista no meu podcast, onde eu pergunto para ele qual é a nossa diferença hoje em dia entre Nova York, Londres e Rio e São Paulo, a nível de montagem. Ele fala, já estamos melhores. Sério? Já estamos com a qualidade de produção igual, só que estamos com uma vantagem. Nossos artistas têm a latinidade, eles são muito humanos, lá fora é tudo muito frio. Uhum. E quando ele fala isso, ele fala com toda a propriedade, porque ele acabou de estrear o Beetlejuice, fez no Rio, fez em São Paulo, que é uma montagem irretocável. O Tadeu é um dos maiores produtores e diretores do país atualmente. Ele produziu A Cor Púrpura e dirigiu, que era muito mais bonita que na Broadway. E o Beetlejuice dele é um primor. E eu acabei de chegar de São Paulo, onde assisti, por exemplo, Tarsila, com a Cláudia Raia. É uma produção Broadway onde ela utiliza a tecnologia o tempo inteiro, através de um videografismo incrível. Podem-se ver as obras da Tarsila. Tarsila do Amaral, viu, gente? Tarsila do Amaral, a nossa pintora mais conhecida no mundo inteiro. Eu li uma matéria que o Abapuru está avaliado acho que está na Argentina em 100 milhões de dólares. Acho que é a obra brasileira mais cara. Mais cara. E a Cláudia pode fazer as pinturas com as mãos, em cena, enfim. Tecnologia pura. Pura Tecnologia o tempo inteiro, não só na iluminação, não só na mudança de cenário. Né, Então, este profissional também tem que se habilitar cada vez mais com o uso dessas ferramentas disruptivas. Faz a diferença, Ale Rouanet. Hoje você tem nos palcos acho que quase 400 atores contratados, sem contar os técnicos. E olha, nesse espetáculo da Tarsila, são 90 famílias empregadas diretamente, e olha quantos empregos... Diretos e indiretos acaba gerando. É uma máquina produtiva. E eu fico muito feliz de uma Cláudia Raia lotar 7 sessões por semana de 1000 lugares. Sabe? Você vê como o público gosta e está carente. É um musical... qualidade de conteúdo. Um musical brasileiro. Isso é muito importante Tarsila, frisar. Né? Totalmente. Tarsila, né? Brasilidade pura e, sem dúvida nenhuma, acho que ela tem a mesma importância da Carmen Miranda lá fora, né? Tão conhecida quanto. Dá muito orgulho da gente ter. E a tecnologia está dentro desses espetáculos todos. Se não tivesse isso, sem inovação, não teria como fazer. Porque precisa de dinheiro, de investimento. Precisa de um bom programa também, que eu acho que unindo aí de tudo um pouco para a gente levar a tecnologia.
Esse podcast, a gente também tem patrocínio. Você falou que, né? Eu também tenho. Nós temos a Eagle Outsourcing, que é uma empresa do Centro-Oeste. O Centro-Oeste hoje é um polo, né, de tecnologia também. Parabéns, né? Usa-se muito essa parte do agro também. E eles trabalham com toda a parte de hardware as a service, porque a tecnologia precisa de equipamento. Então, a Eagle patrocina a gente. É um projeto bem bacana, está no 2º ano com a gente, patrocinando Parabéns. o podcast. E falando um pouco do espetáculo, do ser artista, que é um processo até disruptivo, você traz um pouco da história, né, do Brasil. Eu acho que a história tem que ser contada todo dia. Sim. Ela deve ser contada todo dia. E a tecnologia consegue hoje, com e-books, como você falou, você consegue propagar isso mais rápido. Esse espetáculo vai para o Brasil ou vai ficar no Rio? A intenção é essa, né? Que é, inclusive, atravessar o oceano e fazer Portugal, né? Plano 6. Tudo agora depende da palavra mágica patrocínio. Nós estamos atrás, temos a Lei Rouanet, vamos ficar 2 meses no Rio. Eu fiz espetáculo para lançar realmente o projeto, começar. Acho que tem que começar, chega uma hora que tem que começar. É isso né? mesmo. E a ideia é rodar o Brasil, sim. Rodar o Brasil, Rodar o Brasil, né? e lá fora. E quem não conhece o espetáculo já pode ir lendo o livro. Já pode ir lendo o livro, que já está no seu 4º ano. Pode escutar o audiobook na YouBook, na plataforma. Pode ver o podcast no canal do YouTube, Ser Artista Podcast. Né? E vem muita coisa aí. Tem muita coisa por aí. Muita coisa pela frente. Porque ele é multifacetado. Vocês viram que a Montenegro Talent trabalha com vários nichos diferentes e trabalha com um portfólio bem gigante. A tecnologia está entrando numa fase em que a gente se preocupa muito com segurança dos nossos dados. Nós estamos expostos o dia todo. A gente dá uma senha sem perceber, a gente cadastra alguma coisa no celular, não presta atenção. O etarismo é muito sério quando você vai num caixa eletrônico. Vamos pensar assim, a pessoa mais idosa não sabe retirar um dinheiro, alguma coisa. E o dado também tem um outro ponto. Eu fiz um podcast grande com um especialista de segurança de dados no Brasil, que é o Yannis, que para mim é um dos melhores. A gente se deixa maleável nesse mercado. E a gente vive um mercado de fake news constantemente. Você que vive com artistas, com redatores, com escritores, pessoas que são pessoas públicas, né? Você trabalha com pessoas públicas. Existe muito fake news, né? Como é que vocês trabalham essa questão do midiático, da fake news e da segurança das pessoas que você representa, para ter essa segurança no mercado? Primeiro eu vou falar da segurança de dados, foi uma das coisas que eu ampliei muito e fiz muito investimento durante a pandemia. Porque eu tive que levar todo mundo para trabalhar em casa, né, e tive que botar um sistema de segurança em cada computador em casa, um VPN. Né, investi muito em VPN, uns 30 VPNs aí eu tive que investir durante a pandemia. Eram coisas que eu nem tinha tentado isso, mas eu tenho um profissional que cuida da minha rede, do meu servidor, que trabalha 24 horas com isso. Então, foi a primeira coisa que eu me preocupei. Depois, quando eu voltei para o escritório, a gente também teve que ampliar o processo de segurança do escritório. E quero recomendar a todos, infelizmente é um dinheiro que tem que ser gasto. Não é custo isso, é investimento. Custo. É evitar o prejuízo mesmo, né? Depois disso, eu tive que fazer um outro tipo de segurança, que foi a necessidade da instalação de um compliance, que era uma coisa muito nova para mim também, né? Tive que fazer um curso de compliance durante a pandemia, fazer um compliance interno da empresa de 30 páginas. Quando os funcionários voltaram da pandemia, também eles lidaram com isso, com a confidencialidade, né, multa contratual em caso de vazamento de dados internamente e externamente, e assim de várias maneiras. Então, acho que a outra coisa que as pessoas não podem mais não saber é lidar com compliance. Né? Desde o racismo na sua empresa, a diversidade, tem que entender o assédio moral, o assédio sexual, tudo isso tem que ser muito compreendido e discutido dentro do seu escritório. Depois foi a questão da fake news, que também durante as eleições, acho que explodiu a fake news, mas o que a gente passa é consciência. Né? Toda ação tem uma reação. Então hoje a fake news, no meu caso, no tipo de ator que eu lido, ela não me incomoda tanto, porque são pessoas que não são midiáticas, de exibicionismo puro. Elas são pessoas que ainda fazem... A gente vive num mundo de blogueiros e de que é essa confusão, né? As pessoas falam, celebridade, as pessoas botam no mesmo bolo o influenciador, o ator, o cantor, a modelo. Existem vários tipos de celebridade. Eu trabalho com atores. Eu nem digo que eu trabalho com celebridade. Eu trabalho com atores, com diretores e com autores. Profissionais. São profissionais da arte. Tem atores gigantescos que detestam o mundo digital, que eles não têm nem rede social.
né? Então, o meu tipo de ator que eu trabalho, ele não tem, 99%, não tem esse exibicionismo gratuito. 1% apenas, e quando tem? Porque ele tem uma consciência maior nesse sentido. O que eu acho que é mais problemático da fake news e da celebridade são as pessoas que se expõem 24 horas para qualquer coisa, né? Tem coisa mais ridícula que se ligar uma câmera e começar a chorar na câmera de algum problema que você, pelo amor de Deus, chora em casa, chora no psiquiatra, chora com a família. Falta terapia. Sabe, falta terapia. Mas querer like por choro, eu não consigo entender. Que é o mundo midiático, que é o que a gente não curte, Sabe? né? Isso é um buraco interno, uma carência monstruosa, uma necessidade de se sentir amada, e vai para um terapeuta para resolver isso, né? Eu, graças a Deus, eu não lido muito com esse tipo de gente, dentro do mesmo com o número grande que eu tenho. E teria dificuldade de lidar, né? Eu também acho que a pessoa que se aproxima do nosso escritório, da minha pessoa principalmente, ela sabe onde está pisando e sabe com quem ela vai se relacionar, né? Eu tenho muito claramente, com 37 anos de carreira, um modelo de trabalho muito claro, evidente, conhecido no Brasil inteiro e lá fora, e também todo mundo sabe que tipo de pessoa que eu busco. E é isso que eu acho que a vida é assim mesmo, são grupos. São grupos. São grupos, né? Ninguém é melhor que ninguém tem que julgar ninguém, cada um no seu estilo, mas eu busco, pela minha saúde mental, conviver com pessoas que mais ou menos têm a minha forma de viver, no sentido de onde quer chegar, né? Porque senão você... Destoa muito, né? Do propósito. O propósito. E aí tem uma coisa que eu tenho como lema de vida, que é uma alegria interna, ser feliz, faz parte da minha alma, né? E eu não sou dinheiro pelo dinheiro. Quem me conhece sabe disso. Vai além disso, né? Muito além disso. E o que a gente espera da Montenegro 2024, 2025? Vamos pensar num planejamento de 3 anos, que eu não gosto de pensar muito longe, porque o mundo está muito disruptivo, né? Sim. As coisas acontecem muito Imediatismo rápido. Tem muita tecnologia também que vai morrer no decorrer, não vai ter sequência, a gente sabe disso. Outras vão permanecer. Você falou de segurança total, nota 10, você está certíssimo. Segurança é uma obrigação que todos nós devemos ter com a gente e com o que a gente produz. Você falou do uso de tecnologias, sim, hoje nos palcos, no teu portfólio, na forma de abordagem, os teus contratos, você falou de compliance. Isso tudo são regras que estão dentro de um padrão da inovação e da tecnologia obrigatório. Então, você está muito encaixado no conceito tecnológico, sendo uma empresa focada... Tudo intuitivo, tá? Não, então... Eu sou um estudioso, não tenho ninguém me orientando, hein? Olha isso, mas aí a gente pode te ajudar. Mas, assim, muito bacana você ter isso tudo. E um dos pontos hoje que existem na tecnologia, e a gente até na Martech faz muito, a gente usa os robôs digitais. Eu não estou falando do robô para inventar perfil, não é isso. O robô como uma ferramenta de apoio ao negócio, né? Por exemplo, um atendimento melhor, se você não vai ter 100 pessoas, 200 pessoas para colocar numa área de atendimento, mas você pode ter um robô humanizado, relacional, né? Em que você faz a tua primeira abordagem via robô e você consegue falar com o teu público dando alguma coisa personalizada. Como é que você vê o entretenimento? Eu acho que o entretenimento ele usaria mais esse conceito. As bilheterias de teatro, das peças, o quão você conseguiria utilizar de tecnologia nesse processo. Porque hoje as pessoas pagam tudo de forma digital, compram de forma digital e tem que ter segurança. Como é que você enxerga o uso do robô, e eu falo os chats, bots da vida, de uma forma equilibrada e responsiva? Eu acho que já existe, né? Por exemplo, o sistema de compra de ingresso, né? Eu acho que já está bem avançado no Brasil. Né? Muito. Antigamente, eu sou da época que você comprava ingresso na bilheteria, direto, por telefone, muitas vezes. Eu moro aqui na Barra, tem um teatro onde eu moro, na frente da minha casa. Você mora onde? Parque das Rosas, ali. Você mora no Teatro dos Eu sempre vou na bilheteria comprar. Então, pegar o papelzinho. Eu ficava na bilheteria, uma das coisas que mais me dava prazer no começo da carreira, eu tocava o telefone, eu atendia com a bilheteira do lado e perguntava, como é que você soube da minha peça? Aí ela fala do Globo, Pesquisa. Eu marcava. Boca a boca. E aquilo me dava um prazer gigantesco, né? Hoje você compra o ingresso em 30 segundos no Simpla, na plataforma do Simpla. Né? Então a tecnologia ela ajuda nesse sentido. Quando você chega num teatro, eu acho que existem determinadas funções, para um indicador, tem que ser uma pessoa. Né? O porteiro pode ser um robô? Até pode, mas é legal essa humanização que o teatro não perca.
né? Diminuiu-se, eu acho que o número de funcionários, sim. Eu acho que tem vários, como a bilheteria. Às vezes você tem um teatro enorme, tem uma pessoa só trabalhando, porque está tudo informatizado. Perfeito. Tinha época que eram 6 Não bilheteiras. atrapalha, então, pelo contrário. Não, isso eu acho que só soma, Uhum. né? Tem lugar, tem teatro, tem um bar que você pode comprar a ficha direto num caixa e se servir, né? Então, assim, a tecnologia pode ajudar. Ela não vai substituir 100%, mas é claro que ela otimiza, né? E eu acho que é esse equilíbrio, seja em qualquer função, que tem que ter. Eu acho que é muito importante. Um atendimento eletrônico no teatro, eu acho que ele pode fazer essa primeira abordagem tranquilamente, né? Se você lá no Teatro dos Quatro, você tem um totem do lado com toda a programação. Então você não precisa ficar ocupando o tempo da bilheteira E o perguntando. totem, os QR Codes, QR você Code. coloca, a Meu pessoa programa já sabe hoje tudo ele é do programa. digital. Eu não faço. Eu sou da época do programa do papel e adorava, né? Quando eu cheguei na Cláudia Raia agora para ver Tarsila, aquele programa de 50 páginas, eu falei, que beleza, né? Mas assim, o Ser Artista tem um QR Code lá, você vai e você baixa o programa digital. Então, esse somatório, ele é muito produtivo e economiza dinheiro, né? É, o paperless que a gente fala, né? Hoje você consegue, então, fazer tudo, entregar Tudo para o isso. artista. Isso é muito produtivo, né? O que eu acho que a gente não pode pensar é na substituição, tem que pensar na soma. Isso. Né? A palavra substituição ela é muito séria e muito forte. Isso né? A gente tem que somar. E estamos todos descobrindo esse equilíbrio entre essa substituição e soma, para que fique saudável e bom para todo mundo. O Marcos falou de pesquisa, a gente tem um parceiro que faz parte do grupo da Martec, que é a Ideal Pesquisa. A gente trabalha com pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Eu sou o rei da pesquisa. A gente trabalha com todo tipo de pesquisa, da política, que estamos no auge agora, a pesquisa de produto, Tudo meu tem pesquisa, eu quero saber para que público eu estou pensando, para que público eu estou atingindo, né? Que tipo de procura eu tenho tudo catalogado, eu gosto e me compreendo, né? Melhor dentro desse universo para saber que público que eu estou falando, né? Com quem eu estou conversando. Eu adoro. O dado é muito importante. Muito importante. É muito importante. A gente usa, né? Porque a Ideal é parceiro nosso, a gente trabalha junto. E a gente também gera o dado e também usa o dado. O dado é bem importante para tomada de direcionamento, público-alvo, lançar produto, né? Saber o que está acontecendo no mercado. Às vezes a gente é um pouco cego, não sabe o que tem por aí. O teatro ele tem um pouco essa coisa de você humanizar e lançar sem pensar tanto nessa pesquisa. Mas o que a gente faz a pesquisa é muito depois. Depois que você lança, assim, quem você está atingindo, né? Perfeito. Da onde está vindo, né? Como é que você soube do espetáculo? Porque a arte, você pensar só em criar para públicos específicos é muito limitador. O teatro é um canal de comunicação, Como eu acho que hoje, muitos filmes com o mesmo formato, muitas séries com o mesmo formato, a gente tem que ampliar de novo, nivelar por cima. Tá precisando nivelar por cima, precisando arriscar mais. Que era a diferença da TV Globo. Quando eles tinham 100% de audiência, eles utilizavam a literatura brasileira nas obras e arriscavam sem parar e dava certo, porque era audiência pura. Era só eles. Né? Domínio um pouco do mercado. Domínio absoluto. Na medida que eles perderam essa hegemonia, eles pararam de arriscar. E as obras ficaram cada vez mais pueris, cada vez mais pobres. E como é que você vê o mercado de documentários? Adoro, numa crescente absoluta. Eu sou um fissurado em documentários. Inclusive tem um documentário que eu participo que é um sucesso na HBO, que é sobre a Daniela Pérez, o assassinato dela. Porque o Guilherme de Pádua trabalhou comigo, né? Um documentário muito importante, muito difícil de ver, de fazer. Minha geração, ela também. Sua geração, né? Mas é um documentário que é necessário para a gente não trabalhar no país com essa impunidade, né? Com essas leis tão frágeis, você compra 1/3 da pena e é solto. Né? E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo, é muito cruel. Essa dor só a mãe vai levar. Né? Pro resto da vida. Pro resto da vida. Morre a família inteira junto. Né, minha amada e amiga querida Glória Pérez. Então, eu adoro documentário, acho necessário, e acho que o Brasil passou a amar e descobrir documentário, né? A Globoplay tem bons documentários atualmente, fazendo muito sucesso, e o documentário é bom porque eu acho que ele tem um legado, né? Ele tem um legado. Eu adoro tudo que tem legado. Eu adoro tudo que faz você pensar, né? Tudo que te remete para um processo reflexivo. Né? É claro que o entretenimento, a Irene Havas fala muito isso. Tem gente que pergunta, é comédia? O público tem preguiça de pensar muitas vezes, né? Entendi. Mas é lindo quando o público quer se divertir, mas pensando. Que é onde a Irene Havas faz sucesso a vida inteira. Peças contemporâneas, que tem comédia, mas ela faz o público refletir e se identificar sempre.
E a rádio? A rádio ainda é o canal de comunicação que mais chega Pois nas é, engraçado profundezas do isso. Brasil. Jura, ainda tem essa Juro, força toda? ainda tem. O rádio ainda é, tanto web rádio como as rádios tradicionais. Se a gente quer fazer uma propagação de alguma coisa, use a rádio ainda. Jura? Juro. Olha, Então, você está me dando uma informação nova. apesar, a gente até fala rádio não, né? Mas as rádios ainda têm um poder gigante de propagar a comunicação, a informação. Olha, no meu caso, honestamente falando, eu não dou uma entrevista para a rádio há um bom tempo e a rádio perdeu um pouco o sentido de se ir no lugar, com a falta de tempo que a gente tem, né, tem que ser por telefone a entrevista, porque senão as rádios... O brasileiro ouve a hora do Brasil. Olha, não, acho ótimo, mas assim, acho que o mundo digital na minha cabeça substituiu muito a rádio. Sabe? Porque a rádio está aqui, a web rádio. Pois é, mas assim, o Instagram... Hoje eu tenho uma noção absoluta. Quer que todo mundo fique ciente de uma coisa rápido? Use o seu Instagram. Uhum. É uma coisa... em 10 segundos todo mundo tem acesso a uma informação que você quer. Se você quer engajar os 200 milhões... E esse é o grande barato também do retorno absoluto. Né? Você põe ali, você sabe o que as pessoas estão pensando, elas comunicam. E na rádio você não tem esse retorno que a rede social te dá. Né? Então, no meu caso... A rádio foi muito substituída pela rede social. Pela rede social. Muito substituída pelos canais digitais. Mas eu fico feliz de você me dar essa informação, porque eu adoro rádio. Até a música, eu não tenho mais, assim, eu não escuto mais música em rádio. Eu escuto mais música ou na Alexa ou na net. Talvez... Alexa, né? Alexa é a nossa amiga do dia a dia. A nossa amiga, eu adoro botar Alexa, toca tal. Eu já tenho a minha playlist, que eu acordo com a Alexa, adoro Edith Piaf, então eu acordo. Nossa, adoro Edith Piaf. Eu amo, deveria ter um Você viu a Bibi cantando? Eu vi, achei assim... A gente tem um DVD lindo gravado com a Bibi no Teatro Maison de France. Amo, assim, sensacional. E na Martech a gente tem uma frase que eu falo sempre, que é o ser digital não é opcional. Né? Então não é opcional. Como é que você enxerga isso para a gente fechar? Já tem 1 hora de podcast. Nossa, olha como passou voando, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu não acho que ser digital é opcional, é obrigatório para todo mundo. Não acho mesmo. É bom. É fundamental, é importante. Porque se não tiver organicidade, ele não vai ser fundamental. Ele não vai atingir os seus objetivos e vai criar uma outra frustração. Que é o que acontece com muita gente. Ela se sente obrigada a ser digital, mas ela não tem vontade, nem vocação, nem talento para ser digital. E aí ela não atinge, depende de terceiros. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu tentei várias experiências de pessoas que me ensinassem a ser digital, que criassem... Ninguém deu certo, porque o conteúdo estava dentro de mim. Eu só virei um digital real, um influencer digital de pensamentos, quando eu parei e me reciclei durante 4 anos de formação e entendi a minha função real dentro do meu mercado, né, de questionar, de me posicionar sem ter medo, né, e com coragem, que eu tenho muita, graças a Deus, até porque eu boto minha cabeça e durmo tranquilamente, né, mas com a intenção de legado. Então eu entendi minha função real. E as pessoas, se elas entenderem e tiverem potencial para botar no digital o que elas realmente querem ser, ótimo. Se não tiverem, melhor não ser. Você falou um dos pontos que é o mais difícil da tecnologia, como a gente consegue conectar os legados. Isso é um desafio na tecnologia, porque o legado é onde tem todo o conteúdo que a gente precisa trazer para fazer a inovação do futuro, né? A inovação tem que ser testada através do legado, tem que seguir uma sequência. Você falou aí, fundamental, muito bacana. Gente, vocês viram como é bacana juntar arte com tecnologia? Eu aprendi aqui muito com o Marcos hoje, porque é um mundo muito diferente do que eu navego, mas ao mesmo tempo tem toda uma organização por trás. Então, Marco, eu queria que você deixasse seu recado aqui para o público, falasse para as pessoas do Tech Club. É um prazer ter você aqui. Você é um Tech Club agora. Que bom. Né? Muito bom ter a arte no Tech Club. Esses minutos finais aí é para você. Meu recado é para você que está nos assistindo, que consuma arte, seja da maneira que for. Através de um livro, através de uma peça, através de uma novela, através de uma série, através de um show, através de uma música, de uma exposição. A arte transformadora, ela transforma a sua vida, te faz uma pessoa melhor. E a frase que eu uso: arte salva, cura, educa e resiste. Viu só, gente? É uma aula de arte aí. Bem, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, né? A NC Arte Canecas, que faz as nossas canecas. Todo mundo me pergunta sobre a caneca do Tech Club. É uma caneca bonitinha que a gente usa só aqui no Tech Club. Obrigado pela Arte Caneca. E a gente tem uma surpresa hoje, que a gente está com a CX Lab,
E a CX Lab University é uma empresa internacional em que trabalha com experiência do cliente, atendimento, todas as técnicas. E quem escrever lá no nosso Tech Club, lá no YouTube, com o podcast, a gente vai estar liberando alguns cursos gratuitos para as pessoas, para ter uma educação, para ter mais conhecimento sobre essa experiência e jornada que a gente precisa ter na vida. E a jornada hoje mudou o processo, a gente não vende mais a jornada do cliente, a gente vende a nossa jornada, porque quem faz a jornada da vida somos nós. Esse é o Tech Club, a gente teve aqui hoje Marcos Montenegro, CEO da Montenegro Talents, que tem hoje 300 pessoas dentro do seu cash e trabalha com arte, que é uma das coisas mais difíceis, mas é a que mais sensibiliza o ser humano. E nós, humanos digitais, a gente nunca vai perder essa sensibilidade. Obrigada, Marcos. Obrigada a você pelo convite. Foi um prazer ter você todo aqui. meu. E, gente, vamos assistir o Tech Club, #martechco no YouTube. Tchau!